Então, Quintoco live, tentativa número 3 da internet hoje tá rebelde. Mas a gente é persistente, a gente quer fazer a live de quintas. Então, aqui é Lu Vasconcelos, da Vinziarte Monreuter, tentativa número 3, Val. Vamos dar 1 minuto pra ver se tá me escutando bem. Vou deixar a Su entrar, a Aline, quem tava antes, o Dr. Nelson. Estão me escutando, estão me vendo? Boa noite, pessoal, nossa live de hoje. Oi, Su, tá me escutando, tá me vendo? Parece que a internet deu uma caída aqui. Eu reiniciei pra ver se agora vai dar. Ó, isso aí, agora vai. Isso aí, vai, Aline, agora dessa vez. Lives de quinta, tentativa número 3. Vamos chamar nossa convidada. Professora, mediadora de histórias de Goiânia. Carvalho. Nós vamos escutar todas as músicas da Zizi Posse hoje, né? Cada tentativa é uma música. Oi. Boa noite, eu acho que agora a tentativa número 3. Estamos bem. Imagem ok, som ok. Uhul. Agora vai, eu acho, né? Boa noite. Não. Boa noite, Val, seja bem-vinda. É um prazer falar contigo. Nós não nos conhecemos pessoalmente, só assim, pela amiga de internet. Fizemos parte do grupo de estudo. E o nosso espaço aqui é absolutamente democrático de receber amigos, trocar ideias, dividir livros e leituras. Tu está me ouvindo, Val? Sim, boa noite. Então, eu já vou Vocês te me passar. ouvem? Vocês me ouvem? Sim. Então boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo e os que irão nos ver depois dessa live, né? Obrigada, viu, Lu, pelo convite. É sempre bom a gente ser convidada para falar sobre um assunto que a gente gosta tanto, né? E eu sou uma apaixonada por literatura e, assim, aceitei seu convite. Falei, vamos bater um papo lá com a Lu sobre leitura, literatura, que a gente gosta tanto, né? E, então, meu nome é Valdirene, né? Mas todos me conhecem como Val Carvalho e eu, assim, eu gosto de ser chamada. Ah, e eu sou professora, trabalho em Goiânia. Porque eu sou piauiense, né? Eu sou do interior do Piauí, mas vivo já há algum tempo aqui em Goiânia e sou professora da rede pública aqui, né? Trabalho com adolescentes e amo literatura. E a literatura, eu convivo com a literatura, não a literatura, o livro literário e tal, mas a literatura popular, a literatura que é passada de geração em geração, né? Por meio da contação de histórias, já me acompanha há algum tempo, né? Então, eu sempre gostei de ouvir as histórias. Eu morava na cidade do interior e então era costume das pessoas mais velhas sentar no fim da tarde, início da noite, para contar as histórias, né? E era engraçado que muitas vezes essas histórias eram assim meio temerosas, né? Eram assustadoras, mas aquilo me fascinava, eu amava. Eu sabia que eu ia sentir medo na hora de dormir, ia dar aquele medo e tal. Assim, eu ouvia às vezes arrepiando ali, mas eu gostava, sabe? Eu estava sempre ali presente, sempre que eu ouvia alguém contar uma história, eu sentava ali e ficava atenta ali como uma boa escutadeira, escutando aquelas histórias e imaginando, né? Então eu achava bacana porque eu viajava realmente naquelas histórias, ouvia aquelas histórias, me levava para outros mundos, para outras coisas assim que
me dava esse fascínio. E aí eu cresci com essa coisa de que. Então a gente lá na cidade, eu morava lá na roça, né? Eu falo era uma roça, porque era uma cidade tão pequenininha, né? A gente só tinha acesso aos livros didáticos, né? E eu ficava esperando o início do ano para receber o pacote de livros didáticos e abrir aqueles livros novos, cheirar e sair procurando dentro deles os recortes, né, dos textos literários, né, os poemas, algum recorte ali de um conto que sempre vinha. Então eu saía folheando em busca desses textos e, e achava assim fantástico, né? Quando a professora, por exemplo, lia aqueles textos, aqueles recortes de textos literários, então achava muito bacana e eu sempre sonhei, né, com esse objeto livro literário, né? Então eu sempre imaginei um dia ter, né, esses livros, né? E então eu tive acesso ao livro literário mesmo, eu já era adolescente e tal, já quando eu fui para a cidade grande para estudar, né? E aí eu fui conhecer a biblioteca que eu não tinha na minha cidade, né? E fui em busca então desse objeto, o livro, né? E me encantei, como eu já era encantada, né, por esses textos literários, quando eu, quando eu tive a oportunidade de ter os livros em mãos, então assim, paixão à primeira vista, né? Então eu falo que eu sou amante da literatura como um todo, mas o meu ponto fraco mesmo é a literatura infantil. Eu sou encantada com a literatura infantil. E é muito bacana porque quando você é, ama alguma coisa, assim, às vezes sem você perceber, você passa isso para outras pessoas, né? E assim, aí ao longo do tempo, eu fui observando que as pessoas sempre que falavam alguma coisa, alguma lembrança de ter convivido comigo, as pessoas sempre referia a mim, me ligando aos livros, à leitura, à literatura, e aí eu fui percebendo isso, né? Falar, poxa vida, eu nem. Às vezes situações que eu nem lembrava, alguém falava assim, olha, você em tal época, assim, assim, você me deu um livro, você leu um texto para mim, ou você mandou, né? Eu sou da época que a gente ainda escrevia as cartas, né, gente? Aí, você mandava umas cartinhas para mim com alguns poemas, algumas coisas assim. E eu comecei a me dar conta disso. Gente, realmente, eu sempre gostei disso, né? De compartilhar com as pessoas. Então eu começo a ler um livro e já fico pensando, eu vou indicar esse livro para fulano, entendeu? Eu já vou fazendo essa coisa assim essa conexão de, esse livro aqui, fulano vai gostar. E aí, o ano, assim que eu comecei a trabalhar na área de educação, então como acho que a maioria dos professores sonha, principalmente os professores de línguas português, né? Então, o sonho da gente é formar leitores, né, gente? Então, assim, aí eu sempre, nossa, eu lembro quando eu comecei, né? Eu falava assim, nossa, eu quero, o meu sonho era ter uma comunidade de leitores dentro da escola, né? Mas aí depois a gente vai vendo que não é tão fácil assim como a gente imagina, né? Mas mas eu nunca desisti, né? Eu falo, ó, eu sou brasileira, então assim, eu não desisto, assim, é igual nós aqui agora, né, Lu? Uma tentativa aqui de fazer essa live aqui. A gente não desistiu, caía e nós teimando na teimosia que nós conseguimos. Sim, verdade. A gente tentou, terceira tentativa, mas nós ia ficar Sim, tentando, que a gente não abandonava, sim. não abandonava. Afinal de contas, tem quantos dias que nós estamos esperando por esse momento, né? De falarmos aqui Claro. desse assunto que a gente gosta tanto, né? E aí, então eu sempre fui assim, de chegar na sala de aula com as sacolas de livro e querer de alguma forma encantar os jovens. Eu trabalho com o ensino médio, né? Então, assim, é difícil porque eles chegam para mim já no primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio
E na maioria das vezes, eles chegam com uma aversão à leitura. Então, lá no início do ano, quando eu recebo eles lá, que eu começo a falar para eles do projeto, tem um projeto de incentivo à leitura dentro da escola, aí eles começam a falar, a primeira coisa que eles falam, ah, não, professora, a maioria deles fala assim, não, professora, eu nunca peguei, tem deles que falam assim, professora, eu nunca peguei um livro para ler, professora. Eu já li, assim, uma página, duas, mais um livro. A senhora quer que eu leia um livro? Aí eu sempre brinco com eles, eu falo assim para eles que é só uma questão de tempo. E que eu falo para eles assim, lá no início do ano, ó, até outubro, novembro, ali, assim, eu estou colhendo os frutos. Vocês vão estar falando o contrário, vocês vão estar me pedindo para trazer livro, para compartilhar leituras com vocês, para a gente falar sobre esse assunto. E é verdade, é, acontece cada coisa, assim, sabe? Todos os anos eu tenho a felicidade de, assim, de colher tantos depoimentos bacanas dos alunos, e eles falam assim, ah, professora, tem deles que falam assim, ah, professora, lá no início do ano, eu, eu realmente falei que eu nunca tinha lido um livro, agora, aí eles começam a fazer o movimento de me pedir indicação de livros, de perguntar onde eles conseguem comprar livro mais barato, como fazer. E é engraçado que às vezes tem deles que falam assim, professora, meu pai ou minha mãe, independente, de vez em quando eles dizem assim, ah, meu pai e minha mãe perguntou esse dia se eu estou com febre, porque eu não largo os livros agora, eles nunca tinham visto eu lendo e agora eu só vivo lendo um livro atrás do outro. Então, assim, é muito bacana, sabe, ver e perceber, mas eu acho assim que tudo que você faz com amor, que não adianta, principalmente o adolescente, ele é muito assim, né? Não é fácil assim lidar. Eu falo assim que é muito desafiador, mas eu gosto desse desafio de trabalhar com eles. Então, se você bater de frente ali com eles, eles realmente, você não vai conseguir nada ali com eles. Então eu vou plantando minha sementinha lá no primeiro dia de aula, eu vou plantando, então, e aí eu vou conquistando eles, trazendo essas memórias da infância deles, porque toda criança, se a gente for observar, toda criança é enlouquecida por livros. Eu tenho dois filhos aqui, eu tenho duas crianças em casa, né? Então, assim, meus filhos sempre gostaram de ganhar livros. Por quê? Porque eles sempre viveram nesse contexto, eles sempre viram, tiveram contato com os livros, me viram lendo, me viram comentar sobre livros. Então, assim, para eles isso é muito natural. Mas mesmo essas crianças que não têm muito assim, esse acesso, eu falei para vocês no início, na minha infância eu não tive o objeto livro literário. Mas só de ouvir as histórias, aquilo me encantava e eu cresci com esse desejo. Então, na verdade, as crianças, no geral, é muito difícil uma criança que não goste de ganhar um livro de presente, que não goste. Eu falo, gente, eu sou adulta. E quando meus filhos hoje falam assim, mamãe, senta aqui que eu vou ler um texto para a senhora. Ela senta aqui que vamos ler esse livro e eu vou ler para a senhora. Gente, aquilo ali é um afago tão grande no coração. Eu acho que assim, eu falo assim que eu acho que não tem ser humano nenhum que não goste de ouvir uma boa história, seja ela narrada, dramatizada, lida, entendeu? Então, alguém chegar para você assim, olha, eu vou ler para você, nossa, é bom, eu vou te contar uma história, sabe? Assim, a gente não tem jeito de a gente não ficar encantado, né? E então, a gente ouve muitas pessoas falar assim, que os adolescentes hoje eles não querem ler, isso e aquilo, mas às vezes falta isso na família ali, né? Criar esses momentos de leitura e tal. E às vezes a segunda chance dele é a escola, e às vezes também o professor, devido a tantas demandas e tal, é tanta coisa para a gente seguir, tanta coisa para você dar conta, e às vezes passa ali, né? E essa criança, esse adolescente vai passando pela vida e pela escola ali sem esse, sabe, sem esse chamamento, sem alguém que desperte para ele, nossa, que mostre para ele que ler é bacana, sabe?
Não que a leitura seja só maravilhas e tal, não, tem leituras que nos fazem chorar, tem leituras que Uhum. dói, né? Mas que são necessárias, entendeu? E quando eles começam a entender isso, eles se encantam também. E aí eu tenho feito isso dentro da escola mesmo, uma escola pública de periferia, e eu falo assim, é um trabalho de formiguinha, sabe? Não é fácil, a gente não acha muita gente que esteja disposta a nos ajudar, às vezes você acha mais quem te critica do que quem queira te ajudar. Mas assim, se a gente não desiste, se a gente faz isso com amor, sabe, é contagiante, não tem jeito. É contagiante. Eu falo assim que é uma coisa assim que eu mesma às vezes não tenho muita noção de como as pessoas fazem essa, sabe, quando fala. E aí, o ano passado, eu participei de um curso, e no final do curso, a, a organizadora do curso, ela pediu para a gente enviar um questionário para pessoas que poderia ser pessoas da nossa família, amigos, familiares, colegas de trabalho, enviar essas pessoas para que as pessoas falassem um pouco sobre a gente. Então a gente não sabia quais eram as perguntas. Então você enviava o link, a pessoa já respondia e já direcionava para a pessoa que estava fazendo tipo uma pesquisa, sabe, Julinho? Uhum. E aí no final ela sentou com cada um de nós e foi nos falar como que as pessoas nos viam, né? E foi muito interessante porque ela falou assim, Val, você tem que trabalhar com literatura, porque assim, 99% das pessoas que te avaliaram, que falaram, que responderam as perguntas sobre você, falaram, todas elas falavam, sabe, se referia a você, falando desse seu prazer, desse seu encantamento, quando você diz que alguns falavam assim que meus olhos até brilham diferente quando eu falo de leitura, de livro, literatura. Então, assim, é, eu acho que esse amor, esse compromisso, não adianta eu falar assim, ó, para o meu aluno, para o meu filho, leia, É, né? Leia, que leia é bom, leia isso, leia aquilo, se eles não viverem. não, Então, eu é. acho que a gente consegue mais pelo nosso exemplo, né? Então, assim, eu começo todas as minhas aulas, eu começo lendo. Pode ser, tá muito corrido. Eu leio um trechinho qualquer. Eu estou sempre com a minha sacolinha ali, as minhas doses ali de literatura para compartilhar com os alunos. E aí é muito engraçado que eu falo para eles exatamente assim. Eu falo assim, olha, gente, vamos começar a nossa aula aqui com uma dose de literária, de literatura, de um bom texto. Eu quero todo mundo aqui embriagado com literatura. E eles acham interessante, e depois eles já começam adolescente, eles já começam a pegar na brincadeira. Quando eu vou entrando na sala, eles já falam assim, professora, a senhora vai nos dar uma dose hoje? Bom, mas eu já falo para eles, uma dose de literatura. E aí é muito engraçado, porque no dia que às vezes eu propositalmente, eu finjo que não estou lembrando. Aí eles falam assim, ah, professora, acho que você está esquecendo de alguma coisa hoje. Eu não, estou esquecendo nada não, gente, o que que é? Olha, a nossa dose, não vai dar a nossa dose hoje? E aí é muito interessante, porque, aí, igual eu te falei, então eu levo muito a literatura de infância para eles, e resgatando essa memória deles. Aí eu sempre falo para eles assim, olha, essa semana mesmo, que foi na segunda e na terça, eu trabalhei com eles, levei os contos, né? E aí chegava na sala e perguntava para eles, né? Qual daqueles contos ali eles queriam, para eles escolher, né? Que não dava para ler. Então eu falei, olha, eu vou ler um conto para vocês hoje em homenagem ao Dia das Crianças. Aí brinquei mesmo, ó, vocês, apesar de estarem grandinhos, mas vocês ainda são crianças. E aí eles acharam bacana demais. Nossa, professora, e aí falei, não, faça uma votação aí, qual dos contos que vocês querem que eu vou. E aí eu levei uma coletânea de contos, né, dos contos de fada. E aí eles, cada sala, eles escolhiam qual conto que era para eu contar para eles. E é muito bacana. E eles ficam assim, sabe, atentos. E eles se emocionam, é tão bacana. Eles, ai, professora. E aí eles falam, ai, professora,
Eu queria, se eu tivesse tido sempre alguém para ler assim, para contar as histórias, eu acho que eu gostaria, eu gostava, ia gostar de ler também, né? E aí eu vou lá para eles, não, mas isso é tudo a gente vai aprendendo. Então, eu falo para eles que eu também tive contato com o livro literário, eu já era adolescente também. Então, assim, eu não tive isso na infância, mas nem por isso eu deixei de buscar, deixei de gostar de ler, nem por isso eu deixei, sabe, de ter essa conexão e esse amor que eu tenho pela literatura, pelos livros, e mostrando para eles o quanto isso é bom para a gente. Não que, como eu já falei, não que ler seja sempre aquela maravilha. Então, às vezes tem aquela leitura que você precisa, né? Para curar alguma dor, para melhorar alguma coisa ali. Tem também essas leituras assim que nos faz, eu falo para eles que todo leitor é meio, eu falo para eles é meio doido, porque às vezes a gente ri sozinho, e aí as pessoas pensam que a gente tá rindo sozinho, mas a gente não tá rindo sozinho, tá rindo ali com o nosso personagem, né? Que a gente chora, a gente sente raiva, então assim, a gente sente dor, sente medo, então assim, dependendo da leitura, você vai sentindo emoções, diferentes emoções, entendeu? Mas é, é muito bacana, sabe? E eles ficam assim, bem impactados. Esse ano, eu tenho um livro aqui que eu trabalhei com eles, que é isso aqui. Simplesmente ler. Simplesmente ler. É, eu não sei se Não você conheço. conhece. Não. Você conhece a Edith Chacon? Conhece, né? Olha, eu vou anotar. A Não, Edith- acho que não. mas a Edith Chacon, ela está nos nossos grupos de estudo também. Ah, é? Então eu não li. É. Não fiz o Pois é. tema. Então, Simplesmente ler. ela tem, nossa, ela tem vários livros, né? E esse livro dela, foi até ela que me mandou de presente esse ano. Eu conhecia outros livros dela, não conhecia isso. Esse aqui foi, na verdade, ela foi o primeiro, foi a estreia dela, né? E é um livro ilustrado. Ele tem apenas 47 páginas e eu trabalhei esse livro com os meus alunos do primeiro ano do ensino médio e você não tem noção do quanto esses meninos ficaram enlouquecidos por esse livro. Eu falei para a Edith, eles não tiram, Lu. A gente trabalhou no primeiro semestre, então eles leram o livro e aí nós fizemos várias rodas de conversa. E eles, nessas rodas, eles falavam o que eles acharam do livro, eles compartilhavam os poemas, que é um livro de poemas, né? Os poemas que eles mais gostaram, ou que eles não gostaram, e eles falavam por quê, o que incomodava eles, ou sabe, que emoção causava deles. E foi tão interessante que teve rodas de você olhar para a turma, tá todo mundo chorando com um depoimento de alunos, sabe? Alunos, por exemplo, tinha alunos que perdeu o pai, ou perdeu a mãe, perdeu alguém na pandemia.
Oi, oi, Lu. Gente, essa Nós internet hoje tá estávamos difícil. ouvindo teu relato e nesse mês de outubro, né, Val, que é o mês das crianças, o mês do professor, como é bom a gente ouvir um professor entusiasmado com sua turma e falando de práticas de leitura de maneira tão apaixonada como tu fala. O professor, ele faz a diferença numa sala de aula, né? E sempre vai Sim, fazer, independente da tecnologia. Nos falaste com certeza, né? de áreas de literatura, lendo, é muito legal. Tu tá me ouvindo? Sim, estou. É muito bom, sabe? E assim, quando eles procuram, né? Às vezes, é, principalmente, eu percebo muito, principalmente os meninos. Às vezes as meninas estão mais abertas para essa prática. E os meninos, eles acham que não, esse negócio, às vezes deles chega para mim assim, em particular, e fala assim, ah não, professor, esse negócio de ficar lendo é coisa de menina, ficar lendo, pegar um livro, ficar lendo e tal. Quem te falou isso, que é coisa de menina? E aí, aí eles ficam assim, meio com vergonha. Quando eu começo a falar para eles e tal, dar exemplos e tal, e falar, e aí eles começam a encorajar, e é um movimento tão bacana que você começa a perceber essa movimentação deles de buscar, e às vezes eles começam ali timidamente, e aí eles chegam às vezes e falam assim, meio com vergonha, professora, olha, é o seguinte, eu estou gostando tanto da senhora estar todos os dias dando algumas doses pra gente, que eu tô querendo comprar um livro pra eu ler. E aí, às vezes, eles falam assim, professora, mas não fala pra ninguém não, tá? Eu, tá bom, não falo não. E aí é muito Acho que tá engraçado, cortando porque aí eu falo, aí eu, a tua fala. Vocês estão me oi? escutando, pessoal? Tá cortando? Carmen, Su, Aline, eu acho que tá Oi? pausando. Oi? Melhorou? Ver o que. Eu tô ouvindo muito pausado agora. Pois é, eu também estou te ouvindo pausada. E a sua imagem, ela para aqui pra mim e sua fala sai assim, bem pausada. Deixa eu ver aqui. Ó, a Su falou: quando algo acontece aos personagens, tomamos suas dores, sentimentos e suas emoções. É verdade. A Su é aqui de Nova Petrópolis, ela é a bibliotecária daqui. A Carmen entrou, a internet tá ruim. A internet, nossa, acho que a internet de todo mundo tá ruim para Carmen, não sei. Tá ruim. Pois Vocês é, estão me escutando tá. agora? Acho que deu uma melhorada. Vamos tentar o nosso segundo bloco. Eu estou adorando te ouvir falar dos teus alunos, porque é disso que nós precisamos. Professores que façam coisas simples, mas com amor e que funcionem. E tu está falando de Sim, algo muito simples, que é cativar os teus alunos através da leitura, lendo pequenos trechos no início da aula, no final. Não é assim nada de sim. muito e conquistando eles com Não, a palavra, que é o que fala o Celso Cisso nesse livro, Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias, da importância da narrativa. Claro, existe o contador de história profissional, existe o teatro, existe muitas técnicas, mas a fala, a voz, o corpo, ele exprime muito, tá travando muito, estão dizendo aí. Vamos tentar mais um pouco. Assuntos que tá ouvindo. sim. Ó, É agora as... eu ouvi o silêncio. Estou passando a palavra, pode continuar, Val. Então, e aí, Lu, como eu estava falando, né? Então, eles começam a fazer esse movimento, e aí, quando a gente chega agora em outubro, novembro, é a coisa mais linda, assim. Eles estão, assim, a maioria deles, é lógico que seria muita pretensão querer que 100%, né, de cada grupo, né, geralmente as turmas têm entre 40 e 45 alunos, seria muita pretensão querer que todos eles chegassem ao final do ano, todos eles já com esse hábito de leitura, com esse amor pela literatura. Mas, assim,
eu te falo que eu chego nesse período agora com um salto bem grande, sabe? De lá no início, você ter um ou dois ali que pelo menos aceitaram ali a proposta de tentar, né? E aí eu falo para eles assim, eu falo, olha, tudo que a gente vai começar é devagar, né, gente? Como qualquer outra coisa. Eu falo para eles, a leitura, eu sempre falo para eles eu comparo com eles ali como o andar de bicicleta. Eu falo para eles assim, eu dou sempre dois exemplos. Eu falo assim, olha, gente, é o seguinte, eu, como vocês já sabem, eu morava na roça, então na minha infância eu também não tinha livro, mas também não tive bicicleta. Então, eu não aprendi a andar de bicicleta, porque eu não tinha uma bicicleta. Aí eu cresci, fiquei com vergonha de cair, e aí estou aqui, sem saber andar de bicicleta. Então, a leitura, eu falei para eles, só que com a leitura eu fiz diferente, eu não tive isso, não. Eu fui, levei minhas quedas, machuquei muitas vezes, mas segui. E aí eu falo para eles, e aí eles às vezes eles param assim, me olham, e eu falo assim, ó, pensa vocês, eu falo assim, levanta a mão aqui quem sabe andar de bicicleta. Lógico, todo mundo sabe, né? Menos eu, né? Aí, aí eu falo para eles assim, imagina vocês, se quando vocês começaram as primeiras pedaladas de vocês, que vocês caíram ali, né? O papai, a mamãe soltou ali para vocês dar as primeiras pedaladas sozinhos, você caiu. Se você tivesse naquela primeira queda desistido, você não saberia hoje o que é o prazer, né? A boa sensação de sair pedalando por aí, né? Então, a mesma coisa a leitura. No início, como vocês não têm costume, vai doer, vai ser difícil. E não tem nada, não. Começou a ler ali, comece ali por assuntos que vocês gostem. Não precisa vocês lerem, pegar um livro, sentar e ler. Não, vou ter que ler esse livro aqui e tal. E aí eu falo para eles, vão testando, né? Tem, sabe, gêneros, tipos de textos diferentes, aí uma infinidade. Então, vocês vão fazer essa experimentação até para vocês saberem quais são os gêneros que vocês gostam, que vocês se identificam, porque às vezes vocês falam que não gostam de ler poesia, mas vocês nunca leram um poema. Às vezes vocês falam que não gostam de crônica, mas vocês nunca leram uma crônica. Então, assim, vocês têm que experimentar. Então, vocês têm que ir fazendo esses testes vocês mesmos, para vocês descobrirem. E à medida que vocês forem descobrindo, vocês vão se encantando. E aí eu falo para eles, aí começa aí, daqui a pouco vocês sentem, naquele dia que vocês não tiveram ali o tempo de fazer uma leitura ali, vocês vão para a cama e vão sentir falta. E aí, depois eles começam a falar realmente, ai, professora, agora eu tô... Aí é onde eles falam assim, ai, minha mãe, meu pai, tá perguntando se eu tô com febre, porque agora eu chego em casa, já pego meu livro, vou ler, ou então assim, é tão bacana que você, assim, só meu coração aqui de professor aqui fica cheio de alegria, assim, de eles chegarem e vir contar esses relatos. E tem algumas coisas bem interessantes, né? É, teve uma vez que um aluno, ele, ele chegava todos os dias com uma jaqueta preta e ele não interagia, aí eu fazia lá as doses e nada convencia. E aí ele deitava assim, literalmente ele deitava a cabeça aqui e eu lia e conversava e tentava e ele lá. Aí um dia, e aí ele, sabe, aquele aluno, ele bem grandão, sabe? Um rapaz assim grande e tal. E aí eu percebia também que os colegas ele não conversava com ninguém, ele entrava mudo e saía calado e tal. E aí eu sempre brincava, né? Falava para ele assim, Augusto, você gostou da leitura hoje? Ele sacudia a cabeça que não, né? Tá. Aí tá, né? E eu continuei, tá? Todos os dias com as minhas doses, tal, tal. Aí um dia era uma sexta-feira e aí depois que eu terminei a leitura, a dose lá diária, né? Eu fui até a mesa dele, e aí bati assim, falei, tem alguém aí, tá acordado, sei o que e tal. Aí ele olhou assim, falou, não, professora, me deixa, sei o que e tal. Aí eu falei assim para ele, olha, eu tenho uma proposta para você. Eu queria que você levasse esse livro
para casa esse final de semana. E você não precisa. Aí ele falou, assim: eu não gosto de ler, professora, não vou ler e tal. Eu falei: não, leva sem compromisso. Eu falei assim: você leva o livro, põe aí na sua mochila e leva. Se você tem hoje à tarde, amanhã, sábado, domingo e tal. Se você sentir a vontade, se você sentir o desejo de reler esse texto que eu li, ou ler um outro, que é um livro de contos, aí eu falei para ele que eram contos e tal, então ele podia ler só um parágrafo, ou pelo menos olhar a capa do livro, dar uma folheada e tal, cheirar, eu falo pra ele, cheirar o livro e tal, tá vendo? Aí tá, eu fiquei lá insistindo e tal, aí por fim ele falou assim: tá bom, professora, mas eu não vou ler não, mas a senhora quer que eu leve, eu vou levar, tá bom. Aí ele enfiou o livrinho na mochila. Falei: não, aí segunda-feira você me faz, você me devolve o livro, fala, ou fica com ele mais tempo, sei lá. Vamos ver o que vai dar, né? Leva, sem compromisso. Aí tá, né? Aí ele foi embora. Aí passou segunda-feira, eu não entrei na sala dele e também ele não me procurou. Também eu não fui atrás do livro, né? Passou terça, também não, né? Aí na terça-feira eu tinha o último horário na sala dele. Mas na hora do recreio, quando eu estava indo para a sala dos professores no pátio, eu ouvi alguém chamar: professora. Aí quando eu virei, aí igual eu falei pra você, ele é bem altão, né? E eu com meu 1,50 m, e ele bem altão. Aí quando eu virei, já de cara com ele, né? Ele com o livro assim, né? Abraçado aqui com o livro. Aí eu olhei pra ele assim e falei: o que foi, Matheus Augusto, né? O nome dele é Matheus Augusto. Aí ele falou assim, aí ele chega vinha, aí ele: professora, professora, desculpa, eu não devolvi o livro da senhora ontem, nem segunda, nem ontem, mas, ai, professora, é porque é o seguinte, eu nem vim para aula, eu não vim para aula segunda, e ontem também eu nem procurei a senhora porque eu queria saber se eu posso ficar um pouco mais com o livro. Aí eu brinquei com ele, mas assim: uai, o que aconteceu? Aí ele: professora, professora, a senhora pode, deixa eu terminar de ler o livro? Eu falei: sim, pode ler o livro, fique à vontade e tal. Aí eu falei assim: você leu? Você leu que texto? Aí ele falou assim: ó, professora, no domingo eu fui folheando o texto e vi um texto, um conto, que o título é O Perdão. E aí ele disse que interessou pelo título e começou a ler o texto. E ele se encantou com o texto. E olha só a história dele, né? Eu já sabia que ele tinha sido abandonado pela mãe, pelos pais, e ele morava com os avós e um tio. E segundo ele assim, o tempo todo os avós, principalmente o tio, né, falava que ele estava na hora dos avós mandar ele tomar o rumo dele e tal, porque ele já era um rapaz, e nem os pais, essas coisas, né, que falam, né, para eles, né, que nem os pais, não, até os pais abandonaram e tal, e que eles não tinham mais obrigação de cuidar dele e tal. E aí ele me falou que ele sentia muita mágoa da mãe dele, que o pai ele nem conheceu, mas a mãe dele, porque a mãe dele abandonou ele. Ele se tinha por volta de 7, 8 anos quando a mãe dele foi embora e deixou ele, né? E ele carregava essa mágoa da mãe dele. E olha só, quando ele leu o texto, o perdão, ele falou: professora, quando eu li esse texto, eu entendi minha mãe. E hoje eu não tenho mais raiva da minha mãe. Eu perdoo a minha mãe. E eu quero ler os outros contos, professora. Posso ficar com o livro? Pode. Por fim, acabou que eu dei esse livro de presente para ele. E esse menino, ele no ano seguinte, ele foi para o segundo ano, ele começou a trabalhar. E ele, até o ano passado, que ele saiu o ano passado, ele terminou o ano passado, ele, toda vez que ele recebia o salário dele, ele comprava um livro, lia e passava o livro para frente, dava o livro de presente. E todos os livros que ele. E aí ele descobriu que ele gostava de. Ele descobriu que a literatura que mais encantava ele era a mitologia. E aí ele começou a comprar livros de mitologia, começou a ler. E sempre que ele comprava um novo livro, ele vinha me mostrar: gente,
Aí vocês pensam, coração da É, professora. Então, a assim, importância, né, de é ter igual um eu professor falo. com coração. Sim, aí eu falo assim, olha, se eu conseguir cada ano fazer isso por um aluno, sabe? Eu já estou feliz, porque aquele ali eu fiz a diferença na vida dele. Eu acho, né, eu tenho certeza. E ele vai multiplicar isso, que é igual esse aluno, ele passou a ser leitor e ele passou a compartilhar. Ele comprava o livro, lia e passava o livro para alguém, dava de presente para alguém. Então ele saiu lá da escola com esse movimento, com esse, sabe? E ele me segue no Instagram e ele sempre me fala, professor, eu tô lendo livro tal. Então, assim, é muito bom, gente. Então, assim, não tem nem o que a gente falar, né? É emoção mesmo. E eu tem dia que eu me emociono e, assim, seguro as lágrimas, né? Cada depoimento que eu escuto. É muito legal, muito bom. Bah, maravilhoso ouvir isso. E tu também fala dos livros e como é que é a biblioteca da escola de vocês? Olha, infelizmente, a nossa biblioteca, hoje a gente não tem uma biblioteca, a gente tem um depósito de tudo que é coisa, né? Eu falo assim, que eu sempre falo com meus alunos, né? De vez eu sempre, às vezes, levo eles para as nossas rodas, levo para espaços abertos, porque a biblioteca a gente não tem como utilizar, porque literalmente, gente, é, sabe, as coisas que vão estragando, aí vão jogando lá, é um depósito, sabe? É um depósito, então você não tem realmente prazer de entrar lá naquele espaço para dizer que você vai fazer uma leitura, né? E o acervo está muito descuidado, nós não temos quem cuida da biblioteca, mesmo com esse acervo lá, sabe, capenga do jeito que está, mesmo assim, nós não temos. Então, assim, por exemplo, se o aluno quer um livro, quer ver se ele consegue um livro, aí o professor tem que ir lá, abrir a biblioteca e acompanhar esse aluno, porque não tem bibliotecário. Aliás, nunca teve, né? Sempre eles colocam alguém que já não dá conta da sala de aula, uma pessoa que eles vão readaptar. Agora, o profissional Ah, mesmo, sabe, formado, é um sonho para nós, né? Nós nunca tivemos. E agora, desde o ano passado, quando a gente saiu na pandemia, existia uma funcionária que ela não tinha mais condição de ficar em sala de aula, por problemas de saúde, ela foi afastada da função de professora e ela ficou lá na biblioteca. Aí é aquela pessoa que está sem paciência, que não tem também a formação, não sabe nem catalogar os livros, então assim, que não vai ajudar o aluno, tá lá só para anotar um livro ali no caderninho que o menino pega e sabe. E aí depois da pandemia, ela aposentou, né? Quando a gente retornou depois do tempo de isolamento, e agora hoje mesmo, desde o ano passado, quando a gente retornou, a gente não tá, a biblioteca está assim, ela está fechada, esse espaço. Porque de biblioteca só tem o nome. Esse espaço fechado, cheio, com um monte de livros didáticos empilhados que chegaram para ser distribuído, mas chegaram livros a mais, então assim, fica aquele monte de livro lá no chão, lá empilhado, e umas quatro estantes, uma quase grudada na outra, né? Com esses livros assim muito que não tem, assim, que não atraem leitor nenhum, sabe, gente? Aquele livro muito velho, já caindo os pedaços, tá lá, né? Tem uns que teve em 2018 teve um vazamento e aí molhou boa parte desses livros lá na biblioteca. E assim, é muito triste como esse aluno realmente ele não tem esse acervo, esse acesso lá. é. Então aí tem, então assim, eu empresto muitos livros para os alunos. Então, agora mesmo, essa semana, então uns 5 alunos pegaram o livro comigo. Então eles vão pedindo, professora, só tem um livro, aí eu vou emprestando para eles. Eu mesmo, do meu acervo, vou emprestando para eles e a gente vai fazendo o que a gente pode, né? Mas a biblioteca mesmo Lu, vou lembrar de tirar a foto de lá e te mandar, para você ter uma Isso, noção. Vou é. fazer isso. É importante. Vou fazer Não, um é que vídeo, a na gente verdade. fica. É.
triste, porque Sim, a gente quer que as pessoas leiam, a gente diz livro, né, em toda parte. Tem que ter a sim, família leitora, que a gente sempre fala que é importante. Tem que ter o sim. professor que estimula, que lê, é importante. Mas uma escola tem que ter Mas uma biblioteca, tem que ter um bibliotecário, né? sim, sim. E aí a gente não tem nada. Vou fazer. Vou fazer o vídeo, vou te mostrar para você ver. Você vai falar, não, misericórdia, você não tem vontade, você não sente vontade. Eu, por exemplo, sou leitora, amo, mas eu não sinto vontade de entrar naquele espaço lá, porque lá você sente tristeza de ver como é que está aquele espaço que deveria ser um espaço agradável, ser um espaço de boas conversas, boas, sabe, boas trocas. Não tem, não tem É, uma espaço. biblioteca é lugar de cultura, né? Sim, então, e aí não tem. Aí tem um amontoado de coisa velhas que vão jogando, caixa velha, não sei o quê. Quebrou isso, quebrou aquilo, joga lá. Quebrou uma cadeira, joga lá. Não sei o quê. Ah, tem umas cadeiras aí, não sei pra quê, pra uma reunião, empilha lá e joga lá. Entendeu? Então é isso, você acha de tudo nesse espaço, menos livros que, sabe, que realmente É. despertem, né, nesse jovem a vontade de ler, de pegar um livro daquele ali e ler. Então, assim, então, é por isso que eu falei no início, é um trabalho de formiguinha, é É. muito difícil, e se você não tiver realmente amor àquilo que você faz, você desiste porque você não encontra parcerias, você não encontra, sabe, apoio. Então, assim, aí é você com você mesmo fazendo o que você dá conta de fazer. Então, é igual eu falo com você, então eu estou sempre levando minha sacolinha de livros e os alunos vão pegando esses livros, sabe, e aqueles que têm, às vezes, uma condição melhor, me pergunta, professora, me indica aí um livro, que eles também, às vezes, eles ficam assim meio sem saber, né? Então, porque eles já leem, alguns já leem por conta mesmo, essa literatura mais light, mais tranquila, mas assim, uma literatura de boa qualidade, os nossos escritores brasileiros, né, contemporâneos, então, tanta coisa boa, né, que tem. E às vezes esse aluno ele não tem acesso, ele desconhece, né, esse potencial que é a nossa literatura brasileira, né? Então, às vezes quando eles leem, eles procuram os livros que eles de uma série, de alguma coisa, não que esteja errado, mas assim, precisa. Desmerecendo, né? Sim, sim, mas assim, é igual eu falo pra eles, eu falo pra eles, é igual comida, não dá pra você comer só lasanha todo dia, né? Então, ou só o bife e tal. Então, você tem que ir mesclando. Então, você tem que... E aí vai, à medida que eu vou conversando com eles e apresentando esses autores, e aí eles vão se interessando. Então, assim, é bacana que a gente faz isso, porque às vezes eles não têm, por falta mesmo de... Então, o que tá mais fácil ali é o que eles viram. Ah, viu a série, viu não sei o quê. Não, aí descobre que tem um livro, vamos atrás, entendeu? Então, precisa de alguém que possa fazer sabe, levar para eles, mostrar para eles que existe também outras Hum, literaturas, outras, sabe, outros autores, né? Inclusive brasileiros, né? claro. Então, é E isso. temos muitas possibilidades, né? Eu Muitas, tenho muitas. algumas perguntas, Val, para a gente encerrar nosso papo, que tá já no fim do nosso tempo, mas enfim, a gente tem que marcar outras, porque eu adorei te Sim. escutar falando dos teus alunos. Que Tu és bom. de Goiânia, né? Goiânia, quantos Sim. alunos tem na tua escola? Fiquei curiosa por saber. E esses livros que tu mostra, esses livros das tuas doses, tu adquire Tá. como? Tem feiras do livro aí? Que tipo de incentivo no município tem? Ou teus projetos literários e tuas rodas são de ti contigo mesma? Se tem algum professor parceiro nessa? Não, essas doses eu levo realmente do meu acervo, e esse meu acervo é assim. É, são livros que eu mesma vou adquirindo, né? Vamos lá. Por exemplo, eu já fazia isso, né, de pesquisar, eu sempre gostei de pesquisar sobre literatura, sobre as produções, então eu sempre já fazia, e agora participando dos grupos que a gente está participando de estudo, então é muito bacana porque muita gente compartilha muita coisa, né? E aí eu vou fazendo assim, sabe? Nossa, esse mês eu compro um pouco, esse mês eu compro outro, para não, sabe? Mas para
poder ter esse acervo de boa qualidade para compartilhar com o meu aluno, né? Então, eu mesma vou fazendo isso, Lu. Aqui em Goiânia, a gente não tem essas feiras, infelizmente. Aqui, não, sabe, que não tem Bienal, então aqui não tem, nós não temos muito esse movimento, esses movimentos literários aqui. Então, assim, eu fico assim, eu falo, gente, todo lugar tem, né? São Paulo, Rio, lá no Sul, você vê falar no Nordeste, você vê falar das feiras, das bienais e tal, e aqui a gente não chega pra gente, entendeu? Eu falo, tem que fazer uns movimentos aqui pro Centro-Oeste, né, para trazer. Mas é isso, eu vou fazendo essa, essa curadoria, né, e trazendo esse material e vou levando, sabe? Eu sempre, todos os dias, eu levo minha sacolinha com os livros para apresentar aos meninos. Então, assim, eu sempre estou lendo alguma coisa e às vezes eu levo trechos, seleciono trecho de algo que eu estou lendo. Falo para eles, olha, eu estou lendo isso aqui agora, esse livro e tal. Aí leio um trecho, geralmente, aí eu escolho bem, assim, sabe, aquele trecho que eu sei que eles vão ficar com vontade. E aí é muito engraçado, que às vezes eles falam assim, continua, você continua. Eu falo, não, o meu objetivo aqui é deixar vocês instigados para vocês ir agora buscar a obra e vocês mesmos lerem. Eles acham bom, né? Então, e alguns fazem isso mesmo. Semana passada mesmo, um aluno do primeiro ano, achei engraçado, porque eu levei um texto da Marina Colasanti e, e aí falei um pouco sobre a autora e tal, e aí o menino gostou muito, né? E aí ele falou assim, professora, aí eu falei que ela tinha várias obras e tal. Aí ele, ali mesmo, ele já pegou o celularzinho dele, foi pesquisar e viu, aí falou assim, professora, qual dos livros dela a senhora indica? Eu falei, você nunca leu nada dela? Não. Eu falei, então para você começar, tem um livro dela que tem mais de 100 contos dela, então procure esse volume, porque para você começar e depois você vai buscando outro. E aí ele deu sorte, porque no dia que ele acessou, ele estava numa promoção na Amazon e ele já pediu, já está lendo. Então, assim, eu achei bacana. Então, a gente vai fazendo esses movimentos e vai dando certo. Ótimo. E E quantos alunos tem na tua escola? a nossa escola, ela é uma escola que tem. Hoje nós temos 3 turnos lá, né? Nós temos o matutino, eu trabalho no matutino, o vespertino e o noturno, né? Nós temos 1.200 alunos nos 3 turnos. Então, a escola nós temos 16 salas então, de aula, então estão relativamente lotadas essas salas, né? E estamos aí com esses jovens, né? E a gente na E, esperança de. Ah, e biblioteca comunitária não tem aí? não. Essa região que eu trabalho, eu falo assim que é o seguinte, é uma escola da periferia. Então, só para você ter uma noção, até a livraria mesmo, para eles irem a uma livraria, é longe para eles, não tem nada perto, não tem uma livraria perto. Aí a escola não tem essa biblioteca, não tem uma biblioteca na comunidade mesmo, nas imediações ali do bairro. E as bibliotecas públicas que nós temos, eles só vão encontrar no centro da cidade e no setor universitário. Então, que para esse aluno lá, ele não vai lá. Eu até eu falei para a diretora que o ano que vem, porque esse ano que a gente está voltando, assim, digamos, ao normal, né, depois da pandemia, então foi muita coisa para a gente fazer. E aí eu falei para ela semana passada, falei, olha, eu gostaria de, o ano que vem, a gente organizar uma ida desses meninos a uma biblioteca. Eles precisam ir numa biblioteca pública. E se a gente não fizer esse movimento de deslocar o ônibus e pegar eles e levá-los, eles não vão. Porque não é a realidade deles. Eles não têm sabe, essa coisa de, esse hábito de ir numa biblioteca, a família levar, como eu faço com meus filhos, pego e levo na biblioteca, levo na livraria e tal. Então, eles não têm isso. Então, eu falei para ela, a gente precisa levar esses jovens para lá, né?
para esse espaço, para eles conhecerem, para eles verem de fato o que é uma biblioteca, como é que funciona, que eles não têm. Uma biblioteca onde tem um bibliotecário, a pessoa que vai atender eles, os livros separadinhos ali, organizado, para eles passearem ali, ver, você vai, então assim, aí eu falei para ela, o ano que vem eu quero, já no primeiro semestre, levar esses alunos. Se Deus quiser, eu vou levar e vou fazer as fotos para você ver, viu, Lu? Mas eu tenho uma ideia para esse ano ainda, Val. A Su tá aqui, a Suzana, que é bibliotecária aqui da Biblioteca Pública de Nova Petrópolis, que é um encanto. Nós temos aqui na Rota Romântica da Serra várias bibliotecas lindas. Nós temos a bibliotecária daqui, que é maravilhosa também, que tá um tour virtual. A gente pode fazer um tour virtual, assim, como a gente está fazendo contigo, com a bibliotecária de cá, com a nossa bibliotecária e os alunos de vocês, uma conversa. Fechou. Eu acho que isso é super válido. Olha, é outro mundo, outra realidade. Sim. A Su deve estar aí nos ouvindo também. Tenho certeza que a Su topa. A Larissa, a bibliotecária aqui do Morro, tenho certeza que topa também. Tem o Glauber de Picada Café. Vamos fazer um tour de bibliotecas, especialmente para vocês. Pronto. Ó, já estou prometendo. Obrigada. Não, olha, vamos ampliar nossos horizontes. Sim, vamos. E vamos encantar esses jovens, né? Vamos, olha, a gente precisa, né? A leitura salva, precisamos ter famílias leitoras, mas olha como é importante a gente ter o acesso. A gente, talvez, estamos num mundo que a gente só vê o nosso umbigo, né? E pensa, não, aqui tá tranquilo, mas não tá tranquilo para todo mundo, né? Não mesmo, não mesmo. São realidades diferentes, longe, né? É, longe. E foi muito bom te ouvir. Ai, eu amei. Foi maravilhoso. E vamos fazer, a Su concorda comigo, isso aí, Su. Vamos organizar, vamos fazer um grupo aí de WhatsApp, vamos organizar. E vamos fazer esse encontro com os alunos aí de vocês, com os nossos bibliotecários daqui. Até mesmo para eles saberem o que faz o bibliotecário. Sim, porque eles não sabem, porque aqui eles não têm isso. Então é bacana, porque eles vão ver, né? Ter a possibilidade. Pensa, já estou aqui, já estou encantada, meninos. Não, vamos movimentar, vamos pensar também como se organiza a biblioteca comunitária, a gente está aí para se ajudar, né? Vamos ver o que a gente pode fazer. Então, esse bate-papo já rendeu muitos projetos, né? Pois é. Então, bom que a gente pode seguir fazendo as nossas lives aí, fazendo nosso movimento, quem sabe a gente consegue umas... Sim. E agora, para encerrar, que nós temos que acabar, a gente vai marcar outras e outras e outras, e vamos seguir nosso projeto. Eu quero saber, eu quero uma dose, eu tô com uma professora que faz dose literária para os seus alunos de maneira tão encantadora. Eu não vou ler nenhum trecho hoje, eu quero um trecho teu, né? Você quer uma dose? Eu quero uma dose. Deixa eu ver uma dose aqui, então. Uma dose especial. Rapidinho, porque você não combinou, né? Você não combinou a dose. Então, assim, vou te dar uma dose. Isso aí. Do Simplesmente Ler, da Edith Chacon, então. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Você quer uma especial, né? Sim. Vamos lá. Deixa eu achar aqui uma aqui. Particularmente. Chique da Edith Chacon, do livro Simplesmente Ler, que foi ilustrado pelo Fernando Pires. Chique é falar menos, chique é ouvir o pensamento que silencia o vento. Chique é vestir a nudez, descansar os pés, ser levado pela maré, para onde o destino quiser. Chique é
ser o que você é. Ai, nossa. E aí, quem tá aí, vamos bater palma, muitas palmas. Muito Essa professora chique. merece. Chique é ser apaixonado pelo que se faz. E a gente vê que tu é, e nesse mês de professora dessa live, então foi super especial contigo. Amei teus relatos e vamos fazer outros para ouvir muitos mais. Chique é ser feliz também, né? Sim, chique é ser feliz. Chique é convidar uma amiga para compartilhar também experiências e aprender, né, juntos. Exatamente. Chique E é chique, compartilhar. e chique também é ter esse povo aí, né, que estão aí nos acompanhando, amigos, os nossos amigos, nossos seguidores, então assim, chique é ter esse povo aí com a gente, né? É verdade. Vamos Gratidão. mandar um beijo então para todo mundo que está aí com a gente, que vai nos ver depois, porque a nossa live Profival depois vai para o YouTube. E a nosso projeto do ano que vem é fazermos live lá no YouTube. Por isso eu estou pedindo para todo mundo se inscrevam lá no YouTube, sigam nossa página do Vinhos e Artes. Vamos continuar Já compartilhando estou leituras. seguindo lá. Então tá. Beijo para Gratidão. vocês, até a Beijo, gente. próxima. Tchau, tchau, Val, Até muito a próxima. obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, beijo.